Como anular uma multa de trânsito por excesso de velocidade? É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Vou fazer um verdadeiro passo a passo te ensinando como anular, cancelar uma multa de trânsito por excesso de velocidade. O primeiro procedimento que nós vamos fazer é analisar a notificação. Então aqui está a notificação de autuação, né? Eles estão usando agora, tanto os órgãos como as entidades de trânsito, estão utilizando esse modelo de notificação da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. É um modelo mais enxuto, mas é o que está sendo utilizado agora. Então, nós vamos começar aqui pelas informações da notificação. Então, aqui eu vou ter o órgão autuador e o código do órgão. Qual que é o órgão autuador? Quem foi que lavrou esse auto de infração? Foi a Prefeitura Municipal de Araucária. E aqui, veja, esse código aqui, ele repete o órgão autuador e o órgão competente. Veja que o código é o mesmo, tá? Aqui está o órgão competente, Prefeitura de Araucária. O que é o órgão competente? A Prefeitura lá de Araucária é um órgão competente para fazer esse tipo de autuação? Sim, no caso aqui é uma autuação por excesso de velocidade, então a Prefeitura tem também essa competência, tá? Porque tem autuações que a Prefeitura não pode fazer, é de competência do Estado ou do órgão rodoviário. Então, nesse caso está tudo certo. Vamos vir aqui, ó, identificação do auto de infração. Vai ter o número do AIT, auto de infração de trânsito. Aqui eu estou censurando. E aqui está a data da autuação. Você vai verificar tudo isso aí. O que eu fizer aqui, você repete para ver se está tudo certo. Data da autuação, tá certo. 1/10, perfeito. Data limite para apresentar a defesa, também está tudo certo. Data limite para interposição de defesa prévia, tudo certo. Data limite para indicação do infrator, né? Às vezes o veículo era de uma pessoa, quem estava dirigindo era outra pessoa. Tudo certo. Então aqui, aparentemente, não achamos nenhuma irregularidade. Local, identificação aqui, ó. Identificação do local, data e hora do cometimento da infração. Isso aqui é muito importante. Primeiro, esse local existe? Ele de fato existe, porque às vezes o órgão coloca o nome de um logradouro que não existe, tá? Então nós temos que prestar atenção nessas informações. Então eu vou verificar, essa pessoa deve verificar lá no seu município se essa avenida aqui, ó, ela existe. Avenida das Araucárias. Data. Verifique se a data está correta, né? A data do cometimento da infração. Às vezes a pessoa coloca uma data que não tem nada a ver. O horário. Era eu que estava nesse horário? Às vezes você está passando por um atendimento médico, você estava em uma audiência, em um local solene, em uma live, tudo isso é prova. Se você conseguir provar que não estava no local, você também anula o auto de infração de trânsito. Pois bem, aqui são as informações do local, data e hora. Município, já repeti para vocês, e o Estado. Agora nós vamos também para uma parte importante que é referente à identificação da infração. Então, essa daqui, ó, é o código da infração, tem uma tabela com todos esses códigos. Isso é importante para você ver se de fato o código está certo. Às vezes a pessoa coloca, o agente da autoridade de trânsito coloca o código da infração diferente. Então, era para fazer uma autuação por excesso de velocidade, a pessoa coloca um código de estar dirigindo, manuseando o celular. Está errado. Então, essa infração ela é inconsistente. Por que é inconsistente? Porque eu vou pesquisar o código na tabela e não vou achar. Vai ser outro. E aqui é obrigatório também a descrição da infração. No caso aqui, transitar em velocidade superior à máxima permitida em 50%. Nesse caso aqui, na tipificação da infração, o mais importante é esse campo aqui, ó. Medição realizada. Então, significa dizer que o equipamento medidor de velocidade mediu que o veículo passou a 100 km por hora. Tem uma regra para isso. Se passou a 100 km por hora,
eu devo subtrair 7 quilômetros ou 7%. Então, 100 menos 7 é igual a 93. E aí, beleza, subtrair. A velocidade limite para o local lá era de 60%. Então, 93 ainda é superior a 60%. A infração foi correta até aqui. Só que no caso das infrações de trânsito realizada por equipamentos, nós temos a seguinte situação. Todo equipamento que for utilizado para a fiscalização de trânsito, ele deve ser aprovado pelo Inmetro. O seu modelo tem que ser aprovado pelo Inmetro e esse equipamento tem que ser submetido a uma avaliação periódica. E essa periodicidade ela é de 12 meses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse equipamento aqui, ó, número do equipamento ou instrumento de aferição. E aqui está. Aqui nós temos esse equipamento. Já vou explicar como você vai verificar se esse equipamento é ou não regular, se está ou não regular. Agora, você vai vir aqui e vai fazer o seguinte, vai verificar essas informações, tá vendo? Ó? Leiam aqui comigo, número do equipamento, tá vendo? RVGSC 1006, Fiscal TE, aqui é a marca do equipamento. Então, você vai vir aqui, ó, e verificar se ele está aqui, tá vendo? Ó, equipamento. Tá vendo essa palavrinha aqui, onde está a seta? Olha isso, ó. Última verificação, data da verificação 13/8/2024. É a única informação que nós temos do equipamento. O que eu vou fazer? Eu vou vir em um site específico e aí eu vou deixar o endereço para vocês desse site aqui, ó. Esse site aqui, tá vendo? Ó? Portal de Serviços do Inmetro nos estados. O que eu vou fazer? Consulta de instrumento. Lembrem-se que o equipamento tem que ser aprovado e tem que ser verificado pelo Inmetro. Eu vou vir aqui, vou fazer a consulta e escolher. O que eu vou consultar? É uma balança? Não. Etilômetro? Não. Eu vou medidor de velocidade, porque no caso aqui, trata-se de uma autuação de trânsito por excesso de velocidade. Vou colocar o número do equipamento, vou colocar o número de série, vou colocar o estado e vou colocar o município. Vou escolher a marca do equipamento, vou vir aqui escolher o modelo, a data não precisa e vou clicar em consultar. No nosso caso aqui, vocês observaram que só tem o equipamento e a data da verificação. Por isso que eu estou pedindo a nulidade dessa autuação. Então, agora que nós já conhecemos tudo sobre a notificação, já fizemos essa análise, nós temos aqui informação suficiente para elaborarmos a nossa defesa. E nós vamos pedir o quê? A nulidade da autuação porque o equipamento está irregular. Eu já sei o município, vou colocar o cabeçalho, vou colocar a referência, que é o número da autuação de infração de trânsito. Aqui eu vou colocar a minha qualificação. Essa qualificação, o que eu escrevo aqui na qualificação? Basta ler o artigo 319 do Código de Processo Civil. É lá que disciplina tudo que nós colocamos na petição, numa petição inicial. O verbo, eu vou apresentar. Então, eu escrevo tudo e digo: venho respeitosamente à presença de vossa senhoria. Esse é o pronome de tratamento dispensado a esse tipo de autoridade. Apresentar o quê? Defesa da autuação. Defesa da autuação ou defesa prévia. Eu prefiro defesa da autuação. Aqui nesse parágrafo, logo na sequência, eu vou colocar o embasamento. Então, eu digo: o que o faz com fundamento na resolução número 900, né, que é a resolução que trata das defesas e recursos, e a resolução 798, que é a resolução que trata desse equipamento, que diz que esse equipamento tem que ser verificado periodicamente. Aqui eu vou narrar os fatos. Eu vou dizer: olha, aconteceu isso e isso, em dia tal, no horário tal, diz o órgão que eu cometi uma infração de trânsito. Já contei a história, agora eu vou fundamentar.
Vou fundamentar de forma jurídica. E aí eu vou dizer exatamente o seguinte: nós estamos rebatendo uma acusação de excesso de velocidade. Então eu vou dizer, segundo consta na notificação de autuação, este condutor teria violado o artigo 218, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, segundo eles, eu estava transitando em velocidade superior a 50% da máxima permitida. Eu vou colocar o seguinte: ocorre que a resolução 798 de 2020 do CONTRAN, ela dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização de velocidade. Em resumo, essa resolução diz que o equipamento a ser utilizado para a fiscalização de trânsito, ele deve ter o seu modelo aprovado e deve ser verificado, periodicidade mínima de 12 meses, conforme regulamentação metrológica em vigor. Eu cito o artigo aqui, tá? Para quem quiser conferir, está aí, ó. Artigo 4º, inciso 1, a linha C da resolução 798. Gente, a minha experiência trabalhando com o direito administrativo de trânsito fez com que eu chegasse à seguinte conclusão: linguajar simples. Se você pegar uma defesa que eu elaborei lá em 2010, 2015, por exemplo, vocês irão perceber que era muito mais técnico. Eu escrevia muita coisa técnica. Só que isso aqui é para o cidadão se defender. Então veja, é um linguajar bem simples. Eu leio petições de advogados, é um linguajar complicado. O cara que vai ler tem que estar com o dicionário junto. Ele não vai querer fazer isso. Geralmente, quem julga isso daqui, são pessoas que não têm um conhecimento tão aprofundado do direito, tá? Isso aí é nas grandes capitais. Então, o cara que compõe a Jari, o cara que compõe o CETRAN, são geralmente bacharéis em direitos, pessoas formadas. Mas o Brasil é muito grande. Na cidade em que eu estou gravando agora o vídeo para vocês, no momento em que eu estou aqui no interior da Bahia, o cara que analisa, por exemplo, o seu recurso, ele tem no máximo 2º grau. Então, você tem que escrever uma coisa que ele entenda. Então, tá claro aqui o que eu estou dizendo para ele ir lá dar uma pesquisadinha na resolução 798, que ele tem que anular a multa porque essa multa está irregular. Então eu digo, em outras palavras, olha que linguajar simples. Em outras palavras, o radar utiliza inclusive um termo popular, o radar utilizado para medir a velocidade não se encontra devidamente certificado, conforme as exigências do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. E fecho aqui, Observa-se que no presente caso, a última aferição, que é a medição do medidor de velocidade, se deu há mais de 12 meses, conforme se extrai da notificação encartada. Logo, é o caso de nulidade do auto de infração em análise, por afronta ao que estabelece o dispositivo acima. Simples, qualquer pessoa sabe fazer isso daqui. E aí eu vou fazer os pedidos. Observem, diante do exposto, requer-se digne-se Vossa Senhoria em determinar a anulação do auto de infração, vou colocar aqui o número do auto de infração, no pé em que se encontra, por tudo que fora alegado. E olha o que eu escrevi aqui, Caso a anulação não seja o entendimento de Vossa Senhoria, o que o faz apenas por hipóteses, Estou falando, se você não quiser anular, mas eu estou falando isso só por hipóteses, seja o certificado de regularidade do equipamento, medidor de velocidade, enviado no endereço eletrônico. Você vai colocar o seu e-mail do recorrente a fim de instruir os próximos recursos. Olha, se você não for anular, me manda a documentação aí para eu saber se de fato está certo. Peço aqui que não seja aplicada por enquanto nenhuma penalidade, até para eu licenciar o veículo, para não incidir juros, multas, moratórias, enfim. Eu peço também o efeito suspensivo e aqui eu digo o seguinte, todos os argumentos devem ser motivadamente cotejados. Então, tudo que eu escrevi, o julgador vai ter que enfrentar, o administrador público vai ter que enfrentar o que eu aleguei. Se ele não fizer isso,
será nulo. O ato administrativo ele deve ser fundamentado e motivado. Se não tiver motivação ou fundamentação da decisão, eu vou recorrer para a AJARE alegando o quê? Falta de motivação ou fundamentação do ato administrativo, pedindo a nulidade do auto de infração mais uma vez. E termino da seguinte forma: termos em que pede deferimento, data, assino ou envio pelos correios com AR, né? Aviso de recebimento, ou pelo sistema eletrônico ou entregue pessoalmente. Esse modelo aqui já está disponível para vocês lá em nosso acervo. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Assim que eu for notificado, eu vou te enviar o link com os modelos editáveis. Agora me diga se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.